Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. No programa de hoje vamos falar sobre a desertificação no planeta, as medidas que estão sendo adotadas para combater o problema e garantir a segurança alimentar e a qualidade do ar que respiramos. A desertificação contribui também para a elevação da temperatura global. Vamos ver como o assunto vem sendo tratado pela comunidade internacional e pelo Brasil. O tema é sensível e exige medidas integradas e sustentáveis. O processo de desertificação transforma terras férteis e produtivas em áreas áridas. Com o avanço do problema, a disponibilidade de locais adequados para a agricultura diminui. A consequência é a redução da produção de alimentos, aumentando a insegurança alimentar nos locais afetados. As ações para contornar o problema passam pela conservação do solo, o reflorestamento, o agroflorestamento e a gestão adequada de recursos hídricos. A China, país que tem a maior área de desertificação do mundo, com 2,5 milhões de quilômetros quadrados, quase um terço do seu território, se esforça para conter o problema. A meta é restaurar 6,7 milhões de hectares de áreas desérticas, com pastagens e florestas, até 2025. A medida faz parte do 14º Plano Quinquenal, lançado em 2021. O plano também prevê a manutenção da cobertura vegetal de pastagens em cerca de 57%. A região da Mongólia Interior, no norte da China, vem liderando os trabalhos contra a desertificação no país. Entre os anos de 2012 e 2022, foram plantados mais de 8 milhões de hectares de árvores e mais de 19 milhões de hectares de pastagens. E para falar deste assunto, eu converso online com Larissa Schmidt, professora e doutora em Direito Internacional Ambiental, e com Elisa Hartwig, mestre em Direito Público e Ambiental, integrante da Organização Direito Internacional Sem Fronteiras. Doutora Larissa, doutora Elisa, sejam bem-vindos ao nosso programa. E eu começo perguntando para a doutora Elisa como a China está fazendo para transformar desertos em florestas verdes. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a Marina e a doutora Larissa e toda a equipe da TV Justiça, né, pelo convite de estar aqui hoje. A China, como foi dito, né, na reportagem, ela é o país que mais sofre com a desertificação no mundo, apesar da desertificação estar mais presente nos países do sul global, né, e ela vem liderando, ao mesmo tempo, os esforços para combater a desertificação. E é importante considerar que a China ela possui um programa de combate à desertificação que foi lançado há 4 décadas. Então, ela realmente está muito à frente dos outros países na questão do combate a esse fenômeno. E conforme dados da NASA, pelo menos 25% da expansão das florestas, das folhagens, desde o início dos anos 2000, globalmente veio da China, né? Então a gente vê como ela realmente lidera esse combate à desertificação e claro que tudo isso tem um gasto muito alto, né? Teria pelo menos um gasto de 100 bilhões de dólares em somente uma década esse programa de reflorestamento. Então, conforme especialistas, seria inclusive um investimento muito alto que países como o Brasil talvez não conseguiriam suportar de forma individual. E para restaurar essas áreas sujeitas à desertificação, o que foi muito bem estruturado pela China e pelo seu programa de reflorestamento, é necessário o cultivo de plantas nativas adequadas àquele ambiente local. Também é muito importante o consórcio de cultivos, que são conhecidos na agroecologia como as plantas companheiras, e o que permite evitar o ataque de insetos e a degradação daquelas áreas já sujeitas à desertificação. Entendi. Então, sim. E, doutora Larissa, a gente tem outros casos em outros países que investem também nesse combate bem-sucedido da desertificação?
Marina, é um prazer estar conversando com vocês aqui também, com a doutora Elisa, com relação relevante, né? Mas o ser humano parece que precisa ver as coisas ficarem um pouco mais Doutora sérias, um pouco Larissa, mais... o áudio da senhora falhou um pouquinho. Vamos voltar? Repete para a gente um pouquinho, para a gente entender melhor o tanto que é importante saber esses outros exemplos aí válidos de sucesso de combate à desertificação. Sim, certo, Marina. A gente tem um caso muito importante hoje, no norte da África, que está sendo restaurado, na verdade, um grande cinturão verde, usando tanto novas tecnologias quanto o conhecimento tradicional das populações locais, né? O que é a degradação? Na verdade, a desertificação é um tipo de processo de degradação que decorre, de certa forma, de processos naturais, mas em maior parte hoje por efeitos de ação antrópica, ou seja, de ação do homem. Do ponto de vista de construção dos acordos internacionais, e por que a gente está comentando isso não só em cenários nacionais, a gente tem uma convenção, né, que é a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e aos efeitos da seca, que foi assinada também na ECO 92, assim como foi assinada a Convenção de Mudança Global do Clima e a Convenção de Diversidade Biológica. O Brasil foi o cenário da assinatura e do impulsionamento inicial desses acordos. Mas, ao contrário de outras convenções, como o clima, que parece ser uma coisa que está mais presente na nossa vida, e biodiversidade, um pouco menos, parece que se dá um pouquinho menos de importância para as questões de desertificação, só que os impactos negativos com relação a esse tipo de degradação, eles são muito sérios, tanto para a qualidade ambiental, né, para a qualidade de vida, quanto para a produção de alimentos. E, doutora Elisa, a gente pode dizer que, além dos prejuízos, vamos dizer assim, a todo o ecossistema do país e do mundo, né? A gente pode ver prejuízos também econômicos nesses países que enfrentam a desertificação? Com certeza, né? A gente tem dados da ONU que indicam que os impactos econômicos seriam de pelo menos 44 trilhões de dólares, né? Então, realmente são impactos ambientais, sociais e econômicos referentes a esse processo que ocorre na maioria dos países ao redor do globo. Então, ocorre muito pela impossibilidade, né, no cultivo de alimentos, na produção de alimentos, e também impactos às próprias famílias que vivem nessas regiões rurais e que não conseguem cultivar o solo em razão desse processo, né? E isso, nós temos um exemplo, né, no cenário brasileiro, que é o semiárido, né, em boa parte do Nordeste e no norte de Minas Gerais, nós temos uma área sujeita à desertificação, que é apontada como correspondente ao território da Inglaterra ou de 3 vezes o estado do Rio de Janeiro. Então, nós convivemos, né, com a desertificação no nosso país de maneira muito intensa, e o painel intergovernamental das mudanças climáticas, inclusive, indica que é uma das áreas do mundo que mais vem sofrendo com as alterações climáticas, o semiárido brasileiro. E isso causa uma perda de 50% já do bioma da caatinga original que nós tínhamos nessa região. Então, para reconstruir essas áreas sujeitas à desertificação, nós precisamos de investimentos muito altos, né, de programas de reflorestamento muito significativos, e para isso é muito importante a cooperação internacional entre os países, principalmente entre os países desenvolvidos, que possam investir nos países mais pobres para garantir, né, que esses também possam resolver esse problema da desertificação. Inclusive, doutora Elisa, eu quero fazer a pergunta agora para a doutora Larissa, pegando esse gancho que a doutora estava falando, que essa cooperação na América Latina foi feita, inclusive, em 2004, durante uma conferência para o combate à desertificação. Doutora Larissa, a gente pode dizer que houve algum avanço de 2004 para cá entre os países da América Latina e essa cooperação depois da Conferência Sul-Americana sobre o combate à desertificação?
Do ponto de vista das convenções, dos acordos internacionais, os países da América do Sul, da América Latina, eles procuram trabalhar em conjunto, tanto na construção de posições, porque as nossas realidades são muito assemelhadas, se comparadas com a realidade de outras partes do mundo, quanto após terem assumido esses compromissos mais amplos, a fazer um pouco seu dever de casa aqui do ponto de vista regional, né? Então, você tem avançado, sim, depois desses marcos, dessas convenções, desses marcos políticos, que são importantes, por quê? São importantes para que você demonstre para a população, que você chame atenção para o problema, por isso que a ONU também tem o dia de combate à desertificação, tem o dia para chamar atenção sobre a perda da biodiversidade, tem datas específicas e ações específicas. Só que isso não tem avançado da forma como se imaginaria que isso poderia ter avançado até o presente momento, né? A América do Sul, a América Latina passou por diversas crises, vem passando por algumas crises e também por uma questão de dificuldade de acertos políticos, né? Então, nós temos que entender que combate à degradação, seja por emissões de gás de efeito estufa, seja para diminuir a perda da biodiversidade pela remoção de áreas de floresta, seja pelos esforços que têm que ser feitos do ponto de vista econômicos e políticos para você combater o avanço da desertificação, eles demandam investimentos de acordos políticos e investimentos econômicos altos. É muito mais caro hoje você buscar a recuperação de áreas degradadas do que você manter essa área ou trabalhar com culturas consorciadas com a floresta, que tem sido uma alternativa atualmente para que você diminua, você dê geração de renda para as populações locais, principalmente quando é o caso da produção de alimentos, porque a produção de alimentos, por exemplo, no nosso caso do país, ela não é feita pelas grandes propriedades, ela é a produção de alimento que abastece as cidades, ela é fruto da agricultura, em grande parte da agricultura familiar. Então, quando você tem pequenos espaços, né, essa agricultura tem que ser muito otimizada, né, porque esses pequenos agricultores também são muito mais atingidos por efeitos da desertificação, por efeitos de secas severos, agravados pelos impactos adversos da mudança do clima. Então, uma forma é, de fato, você trabalhar com alternativas consorciadas em que você mantenha uma parte da floresta, que você possa propiciar a geração de renda, né, e evite o avanço do desflorestamento que vai colaborar com a desertificação. É importante só é importante mencionar que em boa parte dos países, não é necessariamente o caso da China, que é uma realidade um pouco à parte, mas é o caso da América Latina e da África, em que as áreas desertificadas são ocupadas, em geral, pelas populações mais pobres do país. Então, a gente tem uma correlação muito clara com relação à necessidade, quer dizer, de importância de recuperação dessas áreas, que você precisa de investimento de políticas públicas específicas para combater a pobreza e melhorar a qualidade de vida dessas populações que estão neste ambiente, né? Vamos continuar conversando já já, porque o Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e a gente já volta. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje discutimos o problema da desertificação no mundo. Falamos sobre as medidas que podem ser adotadas para garantir a segurança alimentar e a qualidade do ar. Vamos seguir com as ações que podem ser adotadas para evitar a destruição do meio produtivo e o aquecimento global. As nossas convidadas são Larissa Schmidt, professora e doutora em Direito Internacional Ambiental, e Elisa Hartwig, mestre em Direito Público e Ambiental, integrante da Organização Direito Internacional Sem Fronteiras. Vamos continuar nossa conversa. A gente terminou falando um pouco sobre a alimentação, sobre a produção agrícola, e eu queria que a doutora Larissa continuasse falando para a gente dessa relação entre a desertificação e a segurança alimentar. A produção de alimentos hoje no mundo está passando por
desafios significativos, né? A gente pode pensar, no caso do Brasil, o Brasil é um grande exportador de commodities, mas a sua grande produção de alimentos é feita internamente pela pequena agricultura, pela agricultura familiar em geral, pequena e média, né, que está voltada para isso. Uma outra circunstância também que é peculiar desse cenário é que boa parte da produção de alimentos é feita em áreas periurbanas hoje, que elas são as áreas próximas às cidades, né, que facilitam para justamente facilitar esse escoamento e abastecimento urbano. Mas há algumas regiões no país que têm processos de desertificação que já existem, que foram, né, muitas décadas, séculos, inclusive, que foram decorrente, inclusive, do tipo de produção agrícola que o Brasil fez desde praticamente seu descobrimento, os primeiros ciclos econômicos da agricultura, mas atualmente a gente tem lugares que você tem um risco muito aumentado disso em função de ação antrópica, ou seja, a remoção de florestas em áreas como na região amazônica, em que a floresta não tem a região não é propícia para determinadas práticas agrícolas, e ela tem uma situação, ela tem um potencial diferente daquilo, né, daquela produção agrícola, que são justamente a gente fazer um uso sustentável da floresta, né, com o benefício econômico para aquelas populações que ali residem. Então, a gente identificar quais são realmente as nossas melhores oportunidades hoje de produção agrícola, de produção agro-silvopastoril ou de produção do que vem dos produtos da floresta, é importante para que do ponto de vista de política pública, a gente direcione melhor os recursos, né? A gente tem um volume significativo de recursos hoje para o agronegócio, para a agricultura familiar, que é um esforço que o país faz para alocar recursos para essa área de produção econômica, né? Que é um esforço de retorno econômico e é um esforço também para que a gente invista, obviamente, na produção de alimentação para o país e para exportação. Por trás disso tem uma escolha política também, né? As escolhas políticas, aonde a gente vai investir a questão dos nossos recursos tem que ser pensada para que a gente tenha retorno mais efetivo do ponto de vista de sustentabilidade. A gente tem um cenário hoje que tem um agravamento bastante significativo, a gente está vendo aí os eventos extremos acontecendo no mundo inteiro, e que isso tende a piorar a situação das áreas já certificadas, né? A gente já tem tempestade de poeira no Brasil, né? Que a gente já verificou isso de uma forma significativa em estados do Centro-Oeste no ano passado, que foram tempestades assustadoras que nunca tinham sido verificadas antes. A gente tem incêndios que não são controlados. Então, todo esse cenário vem agravando, de fato, o cenário da desertificação. E, doutora Larissa, doutora Elisa, a gente viu aí também, falando em eventos extremos, que nas semanas anteriores, o Havaí sofreu um dos maiores incêndios já registrados na história dos Estados Unidos. A gente pode fazer, apesar de não ter aí uma causa já apurada, né, assim, sobre esse incêndio, mas a gente pode fazer uma relação em relação a um evento catastrófico como esse e o aquecimento global em função das mudanças climáticas? Doutora Elisa, por favor, agora. Sim, com certeza, né? Vem se atribuindo esse evento que aconteceu no Havaí, né, com os incêndios florestais, à questão das mudanças climáticas, porque justamente ela acelera, né, a ocorrência desses eventos que antes, embora já ocorressem, não aconteciam com tanta intensidade, com tanta frequência, né? E ali no Havaí aconteceu um processo onde foram diversos fatores que ocorreram, né? Se iniciou o fogo, a gente não sabe como, e pode ter sido por causas naturais ou humanas, mas aconteceu também um furacão, né? Um furacão Dora de categoria 4, que também intensificou os ventos e permitiu que esse fogo se alastrasse, então causando todo aquele cenário, né, de catástrofe ambiental,
onde 100 pessoas morreram e mais de 1.000 pessoas ficaram desaparecidas. Então, esse é um exemplo notório, né, de um desastre causado pela crise climática, mas que também nós não precisamos ir muito longe, né, para verificar esses eventos, porque nós temos cotidianamente esses eventos, esses desastres climáticos aqui no Brasil, né? Na região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, onde aconteceram já 2 situações de desastres com dezenas de mortes. Nós temos também no Rio Grande do Sul, né, inundações, no Acre, recentemente em Rio Branco, inundações que causaram a perda de muitas famílias, né, das suas casas. Então, é algo que realmente as mudanças climáticas vêm intensificando esses eventos extremos a partir do aumento da temperatura, que o IPCC já indica que já ultrapassou 1,1 graus Celsius, né? Então, ao que tudo indica, nós não cumpriremos com a meta do Acordo de Paris de limitar a temperatura, né, o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius. E, doutora Larissa, o que o Brasil tem feito para combater a desertificação aqui no nosso país? É importante a gente entender que qualquer esforço com relação às questões de recuperação ambiental ou de evitar desastres ambientais, elas são esforços coletivos, elas são esforços de solidariedade da sociedade. Não existe como você combater sozinho a mudança do clima, combater seja sozinho, né, por um indivíduo na sociedade, por um país apenas, porque os efeitos são globais, tanto os efeitos adversos, os efeitos ruins, quanto os efeitos de retorno, quando a gente consegue fazer recuperação de áreas degradadas. Na área de mudança global do clima, você tem 2 linhas mestres de atuação, que é pensar na mitigação, ou seja, como eu deixo de emitir tanto, como eu reduzo as minhas emissões. No caso do Brasil, mais de 70% das nossas emissões dizem respeito ao uso da terra, a mudança do uso da terra. Isso quer dizer que a gente vai, à medida que a gente remove mais florestas, que eu utilizo essas áreas de uma maneira não sustentável para a produção, eu estou ampliando a quantidade de emissões que eu tenho responsabilidade aqui no país. Isso se soma a um cenário global. A mudança do clima ela é global, porque todas as emissões elas são computadas dessa forma. Por outro lado, eu tenho que trabalhar também com a adaptação às mudanças adversas. Então, os países hoje calculam que vai ser necessário um grande investimento do seu PIB para melhorar as condições e que as populações mais vulneráveis não sejam tão atingidas. Então, a gente tem, na verdade, uma repetição de uma ótica perversa que acontece no cenário internacional, de que quem mais emitiu ao longo dos últimos séculos não são os países com mais condições econômicas e não necessariamente vão sofrer os efeitos, os piores efeitos. E, por outro lado, os países em desenvolvimento têm menos condições de combater esses efeitos ruins, né? Uma enchente num país muito mais pobre, ela é muito mais danosa, em função da falta de infraestrutura e das condições que esse país tem de lidar com esses desastres, do que num país desenvolvido. E internamente a gente pode ver isso, né? Como citou o professor Elisa, quer dizer, quais são as populações mais atingidas. Por exemplo, há dados da ONU que indicam que as mulheres são muito mais atingidas pelas mudanças do clima do que os homens, por causa da situação, né, de pobreza em que você tem nas áreas periféricas no país, em outras regiões do mundo, né? Desertificação, ela está dentro de um cenário, é só mais uma peça, né, desse quebra-cabeça que não pode ficar desvinculada das outras questões. Se eu aumento a desertificação, eu perco a biodiversidade, quer dizer, o cerrado está sendo sacrificado para uma produção agrícola que não mede esforços para a remoção do cerrado, e o cerrado brasileiro contém a maior concentração de diversidade do planeta, é a savana com a maior concentração de biodiversidade do mundo, e nós estamos retirando isso, né, de uma forma sem critérios. Então, essas políticas têm que ser um pouco mais bem refletidas e bem pensadas. Mas a gente ainda tem algumas alternativas aí que podem ser bem-sucedidas, e eu queria que a doutora Elisa falasse para a gente um pouco do sistema agroflorestal.
é uma boa, vamos dizer, saída para tentar minimizar aí os efeitos da desertificação, ou pelo menos o avanço dele, né? Sim, sobre essa relação entre a produção agrícola e a desertificação, é importante deixar claro também que a monocultura tem um grande impacto sobre a degradação do solo, né? E no nosso país, como já destacado pela professora Larissa, o que mais prepondera é a prática de monocultura, por exemplo, monocultura da soja e de milho, né, que domina o nosso país, sendo o Brasil o segundo país que mais exporta alimentos. E aí existe uma contradição muito grande, porque enquanto o segundo país que mais exporta alimentos, nós ainda temos muitas pessoas passando fome, né? Inclusive muitas famílias no meio rural passando fome. E quanto a isso, a gente vê que, na verdade, não existe uma falta de alimentos globalmente, né? Conforme dados da ONU, o mundo está produzindo alimentos para alimentar toda a população mundial, ou até mais, chegando até 10 bilhões de pessoas. O que existe é uma desigualdade na distribuição desses alimentos, né? Então, 1% dos proprietários de terra no Brasil detém 46% das terras agricultáveis. Então, o que nós temos é que a monocultura já não vem mais se mostrando uma prática sustentável, embora ela seja ainda a prática dominante no nosso país, né? Porque ela vem sim degradando o solo e causando essa desertificação, porque a prática da mesma cultura sobre o solo repetidas vezes vai retirando cada vez mais os nutrientes daquele solo. Então, a agrofloresta, assim como a agroecologia, ela se mostra como uma alternativa a essa prática, né? Onde a gente vê que nós precisamos realmente repensar a agricultura, né? A forma como a agricultura vem sendo feita no país. E a agrofloresta, ela utiliza as culturas de importância agronômica em consórcio com as plantas que integram a floresta, assim permitindo, né, que exista uma maior biodiversidade naquele ecossistema e que essas plantas existam em harmonia, né? E isso é muito importante. É uma solução, né, doutora Elisa? É uma solução que pode ser adotada e tem sido adotada em algumas situações. Eu agradeço as explicações da doutora Elisa, da doutora Larissa. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a participação da doutora Larissa Schmidt, professora e doutora em Direito Internacional Ambiental, e da Elisa Hartwig, mestre em Direito Público e Ambiental, integrante da Organização de Direito Internacional Sem Fronteiras. E muito obrigada, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.